Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós vamos começar a aprender, tá, sobre fórmulas, tá? Eu vou aumentar o zoom aqui. Também para esse recurso eu preciso usar uma lupinha para demonstrar para vocês algumas coisas, tá? Então, olha só. Vou citar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui alguns valores, tá? 5, 25, 35 e 80. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Tá vendo aqui a barra de conteúdo? Aqui em cima, a barra de fórmulas, tá? Então, uma fórmula ela pode ser escrita aqui e simultaneamente ela vai mostrar lá em cima também, tá? E agora eu quero apresentar algumas coisas para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, vou chegar nessa fórmula aqui, ó. Vou usar a função soma. Conforme tu vai botando as letras, ó, o Excel já vai mostrando para vocês todas as fórmulas que ele vai achando, tá? E sempre já se ambientem com esse ícone aqui, ó, f de x, esse ícone de função, tá? Então, para mostrar que tem funçãozinha. Conforme vocês vão passando com o teclado ali, ó, ele já vai dando para vocês esse hint, tá? Que é esse avizinho aqui, ó, mostrando, ó, posso até reposicionar ele aqui, ó, mostrando o que retorna essa função, ó. Então, ó, deixa eu tirar a lupinha daqui. Vou tentar aqui, ó. Vou baixando, ó, retorna o seno de um ângulo, vai lá, soma, ó. Soma todos os números em um intervalo de células. Estão vendo aqui? Então tá. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Pronto. Notem a forma como os parâmetros se apresentam. Notem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Ele me colocou aqui, ó, num1, tá vendo? Depois ele colocou um ponto e vírgula. Depois ele colocou num2 entre colchetes. Estão vendo? Depois ele colocou uma reticências. Certo? O que significa isso, gente? Significa o seguinte, ó. Vou botar um texto aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Soma. Esse num1 aqui, ó, que não tem nada escrito nele, não está em colchete, não está nada, todo parâmetro que tiver assim, ele é um parâmetro obrigatório. Ou seja, tu é obrigado a colocar. E o Excel sempre vai apresentar ele com um tipo de dado. Então, por exemplo, aqui está me dizendo que é obrigado a passar um número. Tá? Se fosse data, estaria assim, ó. Data 1. Se fosse lógico, estaria assim, ó. Por exemplo, critério. Tá? Então, se ele está me dizendo num, 1 é porque é um número que eu tenho que informar para ele. E ele é obrigatório. Tudo que separa um parâmetro do outro, porque uma função pode ter um ou mais parâmetros, tá? Sempre a separação de um parâmetro para o outro é um ponto e vírgula, tá? Sempre um ponto e vírgula. Notem que quando você selecionar a função soma, o segundo parâmetro apareceu assim, correto? Ó? Entre colchetes. O que significa o que está entre colchetes? Significa que é opcional. Opcional. Não sou obrigado a informar. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que a função soma, ela exige que eu passe pelo menos um parâmetro para ela. E posso passar mais, mas obrigatório é um. Depois, e notem que depois a gente tem assim, ó, 3 pontinhos. O que significa os 3 pontinhos? Como diria o Capitão Planeta, ao infinito e além. Significa que eu posso passar N parâmetros, infinitos parâmetros, até o limite da memória da função. Tá? Então, se aqui, por exemplo, eu quisesse passar uma soma de 800 células e botar
todas elas na mão, tipo assim, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, até ir dando ponto e vírgula até a A800, aceitaria. Tá? Então, e sempre que vocês encontrarem os 3 pontinhos de uma função, significa isso, que vocês podem passar infinitos parâmetros semelhantes àquele ali. No caso, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, e assim vai. Entenderam isso? Então, vou mostrar agora isso na função soma. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho aqui, ó. Igual a soma, ó. Tanto faço digitar minúsculo ou maiúsculo, tá? Só tem alguns problemas. Quais problemas? Dependendo da versão do Excel que vocês estiverem usando e dependendo do idioma da máquina que estiver, a função ela leva em consideração o idioma. Então, por exemplo, se fosse em inglês, a função seria sum. Tá? E no português, a tradução deles ficou tão literal que leva em consideração inclusive o acento. Por exemplo, seria muito mais prático escrever a função média assim. Mas assim ele nem reconhece a função. Tu pode ver, tu bota parênteses, ela não te diz nada. Agora, se tu botar média com acento, ó, aí ele conhece a função, olha lá. Então tem todos esses detalhes que vocês precisam estar atentos quando for utilizar as funções, tá? Ele é sensitivo à acentuação, tá? Pela tradução do Excel para o português. Se fosse em inglês, por exemplo, a função média seria average, tá? Então, mas a maioria do Excel que vocês vão trabalhar, creio eu, que estará em português. Mas se um dia tiver em inglês, vocês sabem que tem que fazer a conversão do nome da função também, tá? Vamos lá então. Soma, abre parênteses, tá? Vamos testar o que acontece se eu ocultar um parâmetro. Por exemplo, ele está me berrando ali dizendo no 1 é obrigatório, mas eu não vou botar número nenhum. Eu vou abrir e vou fechar parênteses, tá? Vou dar um enter, vamos ver o que ele vai me dizer. Olha lá. Já me quebrou, dizendo, ó, encontramos um problema. Tá? Então, ó, vou colocar aqui essa célula aqui, ó. Vou usando, a primeira forma eu vou usar separando parâmetros, ó. Botei o primeiro. Se eu não botar mais nada, ele vai somar D3 com nada. Qual vai ser o resultado? Vai ser a própria D3, né? Então, se eu der um enter aqui, ó, ele me retornou 5 porque é só o que a D3 tem. Para mim ver a fórmula novamente, ou eu vou aqui nessa barrinha, nessa barra de função aqui, ó, tá? Ou em cima da célula que eu quero editar, eu posso dar um clique duplo, tá? Ou para quem tem dificuldade com um clique duplo, eu posso usar a tecla F2. No teclado de vocês, os bloquinhos em cima aí tem teclas de função, usa a tecla F2 que abre a edição da fórmula. Tranquilo? Vamos então editar aqui, ó, D3, eu vou botar um ponto e vírgula entre os parênteses, tá, gente? Não vai botar ponto e vírgula fora do parênteses que ele está fora do escopo da função. Vou botar a célula D4 ali, tá vendo? Notem, gente, que o Excel ele vai ajudar vocês, ó, mostrando e iluminando na planilha as células que ele está usando dentro daquela fórmula, para que vocês não fiquem perdidos. Então eu estou usando aqui, ó, D3, D4, ó, ele já me iluminou. D3 e D4, ó. Se eu parar aqui, eu der 2 cliques, ó, ele já começa a iluminar as duas células ali, ó, mostrando aonde que eu estou aplicando essa minha fórmula. Eu pergunto, tá funcionando aqui? 25 mais 5 é 30? Sim? Ok. Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. E isso é fundamental vocês entenderem porque é conceito do Excel. É conceito. Quando tu usa uma função no Excel, o Excel não considera a função como expressão. Ele considera o resultado da função. Ou seja, essa palavrinha soma, ela só aparece para nós quando a gente dá 2 cliques para saber
que aquilo ali é uma soma. Mas o Excel, para ele, isso aqui é um 30. Se isso aqui é um 30, vocês concordam que eu posso fazer operações com isso, como, por exemplo, dividir por 2? Sim? Então, concordam que eu posso pegar aqui, ó, depois que eu fiz a função, eu posso vir aqui e botar um dividido por 2, se eu quiser. Eu posso botar tanto lá na barra de ferramentas como ali. Tanto faz, mesma coisa. Se eu clicar aqui, botar dividido por 2, ó, ele vai dividir por 2, ó, deu 15. Ou seja, tu mesclou uma fórmula com uma operação matemática. Por quê? Porque o Excel só trabalha com o retorno da fórmula. Então, para ele não importa que a fórmula soma, o que importa para ele é que é 30. Ele já vai calcular isso em memória e vai botar 30 na célula. Então, se ele botou 30, eu posso dividir por qualquer coisa. Outro exemplo, posso fazer fórmulas, gente, usando a soma de fórmulas, operações. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Se eu quisesse fazer o seguinte, ó, essa soma aqui, mais outra soma, mais a soma desse, ponto e vírgula, com esse aqui. Ah, Jair, mas não seria a mesma coisa que usar só a fórmula soma e somar tudo? Sim, mesma coisa. Só estou demonstrando para vocês as usabilidades de função no Excel. Ó, dou um Enter, ele fez a soma corretamente. Dúvidas até aqui, gente? Todo mundo está conseguindo entender o uso de função? Vou pegar aqui, ó, uma função, tá? Vou botar aqui em cima aqui, ó, função f, soma, só para vocês saberem, tá? Agora eu vou usar aqui do lado, por exemplo, uma função que retorne uma data, para vocês verem que função tem diversos tipos. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui, ó, função hoje. Se eu pegar aqui embaixo e botar assim, ó, igual a hoje, olha aqui, ó, retorna a data de hoje formatada como uma data. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, olha só, olha como é que se apresenta a sintaxe da função hoje. Ó, tem hoje, abre e fecha parênteses. Pergunto, tem parâmetro aí dentro? Não. Então, eu não posso passar parâmetro. Vou abrir, vou fechar e vou dar um Enter. Olha lá, ele já me retornou a data de hoje. A função hoje. Aqui, ó. Bota igual a hoje. Nota que quando eu botei hoje aqui, tá? Ó, vou abrir parênteses, tá vendo que aqui dentro, ó, ele não deixa eu botar parâmetro. Tá vendo que abre e fecha parênteses aqui, ó, nesse hint de aviso aqui, ó. Posso até trazer ele aqui pro ladinho aqui, ó, para ficar melhor de enxergar, ó. Ó, tá vendo que aqui não tem abre e fecha parênteses, não tem o parâmetro. Então só abre e fecha parênteses e dá um Enter, ó. Qual a aplicação dessa função aqui? Gente, ela retorna a data do calendário do computador. O que significa isso? Que se nós salvarmos a nossa planilha e amanhã vocês abrirem a planilha, qual o valor que vai estar ali? Amanhã vai estar 24/10, não vai estar mais 23. Por quê? Porque ele pega a data do calendário da máquina. Ah, e se a máquina tiver o calendário errado? Vai estar errado na planilha também. Tá? Então, sempre tem que entender que a função ela é sempre dinâmica. Tá? Vou pegar, por exemplo, agora, uma função... Vou citar um exemplo de função lógica. Tá? Não, vou citar um outro exemplo de função data. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, igual... Vou pegar uma funçãozinha aqui, ó. Função mês. Ó, função mês. O que faz a função mês? Retorna, olha o que ela retorna. Ela retorna um número entre 1, quando for janeiro, e 12, quando for dezembro. Então, aqui, ó, vou botar mês, vou abrir parênteses. Tem parâmetro? Olha lá, pedi um número de série, pedi uma data.
Vou botar aqui, ó. Fechei meu parênteses, quando eu der um Enter, olha lá. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês agora, tá? Aí eu vou pausar o vídeo, porque é uma explicação teórica que eu não quero que vá para esse vídeo que não é relevante. Vamos seguir então. Dadas as devidas conotações e explicações, vamos aprender também, tá? Sobre funções que determinadas funções como a soma, por exemplo, também aceitam, por exemplo, intervalos, né? Posso colocar uma sequência da célula tal a célula tal. Por exemplo, aqui eu poderia fazer igual a soma, né? Olha só, eu posso, gente, colocar as células manualmente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Como eu poderia também, ó, só chegar aqui, ó, clicar aqui em cima, segurar o mouse pressionado e ir arrastando lá. Selecionei toda essa hora, ele já montou para mim em intervalo. Ó. Vou fazer de novo. Ó, vou apagar aqui. Ó, quero somar essa área aqui. Cliquei no primeiro e só arrastei aqui, ó. E ele já vai montando. Conforme eu vou arrastando o mouse, ó, ele vai montando o intervalo ali, ó. Tá? Selecionei aqui, fecho o parênteses, dou um Enter, tá lá a minha soma. Ó, igual, soma, abre parênteses, tá? E aí eu clico na primeira célula que eu quero aqui, eu não solto o botão do mouse e só vou descendo. Ó. Conforme eu for descendo, ele vai selecionando. Depois eu solto o botão, ele fica selecionadinho assim, ó. E aí eu fecho o parênteses e dou um Enter. Entendeu? Nunca esqueçam da função que vocês têm que abrir e fechar parênteses. Sempre. Se não fechar parênteses, dá erro. Tá? Dependendo. Disso aqui, ó. Igual a soma. Abre parênteses. Enter. Aqui ele fechou. Porque os outros parâmetros são opcionais. Se tivesse mais parâmetros obrigatórios, ele não fecha. Tá? Se alterar a função dentro dela. Se alterar a função também não. Tá? Dúvidas sobre isso aqui? Não? Então tá. Então agora, nós vamos, no decorrer agora dos nossos próximos dias, tá? A gente vai usar, eu vou passar para vocês uma lista de funções que fazem parte do conteúdo do nosso curso para a gente aprender a utilizar elas, tá? A primeira é a função soma, tá? E eu vou me deter aqui em algumas funções matemáticas primeiro, tá? Para depois nós abordarmos outras. Então, por exemplo, a gente tem esse exercício aí do boletim, tá? Então eu quero que a gente monte aqui, tá? Que não é aquela atividade que vocês estão fazendo, tá? Vamos montar um boletim simples aqui, em vez de usar a soma, nós vamos usar, em vez de somar na mão, nós vamos usar a função soma. E em vez de fazer a média na mão, vamos usar a função média, tá? E aí depois nós vamos colocar algumas outras funções anexadas nele, tá? Então eu vou diminuir aqui e eu vou fazer aqui, ó. Vou apagar isso aqui tudo, vou botar aqui um exemplo aqui, ó. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Vou colocar aqui média final. Aqui vai ser o aluno. Vou colocar aqui 3 alunos. Maria, João, José. Vou botar 4. Vou botar Carla. Faz horas que eu não vejo Carla. Carlas. Vamos lá. Então vou botar aqui. Aqui deu
75, depois tirou 80, depois deu uma piradinha de novo. Aí aqui se superou. Pronto. Aqui. E aqui ficou o formato de data. Tá. Olha só. Aqui eu já coloquei algumas notas, tá? Então eu vou usar aqui a minha média. Igual a média. E vou selecionar todos os bimestres. Ó. A média também trabalha com intervalo. Selecionei todos ali. Vou deixar pausado aqui para vocês acompanharem ali o que a gente está fazendo. Aí. Só, claro, vocês não vão poder usar esses números de célula aqui, a não ser que vocês tenham feito igual a mim. Senão, vocês têm que selecionar uma de vocês, né? De repente pode estar em outra célula. Por isso que eu uso sempre o mouse para selecionar, para facilitar. Olha só. Vou fazer só da primeira. E aí eu posso usar a alça de preenchimento para fazer as demais. Ó, peguei aqui, ele já sabe aquela fórmula ali, ó, e ele vai aplicar nas outras. Agora eu vou reduzir o zoom aqui, aumento aqui. Vou só acertar aqui para casar as casas decimais, tá? Vou botar para uma casa decimal só. Só vou deixar tudo centralizado aqui. Notem que aqui, ó, eu tenho a média de cada aluno. Concordam comigo? Ó. Pronto, ficou melhor aqui. Alguém não conseguiu fazer? Não. Tá? Coloquei a média aqui. E olha só, gente, agora, o que eu vou trabalhar aqui? Vamos usar mais algumas fórmulas matemáticas. Por exemplo, se eu quisesse saber qual foi a maior nota ou a menor nota, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a maior, eu posso usar a função, ó,
Função máximo. Ó, retorna, vou ampliar aqui um pouquinho, aqui, ó. Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Ó, ponto. Valores lógicos e textos são ignorados, ou seja, tem só numérico, tá? Então aqui, ó, máximo, ó, também, ó, número, eu vou selecionar aqui, ó, daqui até aqui. Pegar só as notinhas, né, ó. E aí ele vai me dizer qual é a maior nota de todas aquelas lá ali, ó. Me respondeu, a maior nota foi 81 no primeiro bimestre. Também vou arrastar para o lado, usando a alcinha de preenchimento. Centralizar aqui. Ó. Então usei a função máximo, tá? Usei a minha alça de preenchimento. Aí agora aqui eu quero saber a menor nota. Então, eu vou usar outra função. Qual é a função que eu vou usar? Vou usar a função mínimo. Mínimo, abre parênteses, seleciono lá a minha areazinha de notas e fecho parênteses. E aí ele já vai trazer a menor de todas as notas, por bimestre. Ó, então agora aqui, gente, vou criar uma coluna para aprovado. Certo? Qual vai ser a nossa média, gente? Que média vocês querem botar? 7? 6? Então tá. 6? Então tá. Então, ó, igual a se, ó, fórmula se essa média final aqui. Então, vou clicar aqui, ó. Não precisem fazer, olhem eu fazer, depois vocês façam, tá? Ó, vou clicar aqui, ó. Se esta célula for maior, aí eu pergunto, maior do que 60? Hein? Maior ou igual, né? Porque se eu botar maior que 60, só passa com 61 para frente. Então, tenho que botar maior ou igual, que aí pega 60 e o 61, né? Alguém não lembra dessas expressões matemáticas lá do primeiro grau? A diferença de maior, maior igual, menor, menor igual. Alguém não lembra, gente? Tá? Sempre que tiver o igual junto, embute aquele valor. Então, por exemplo, 60 é maior do que 60? Não. Agora, 61 é maior do que 60? Sim. Então, se eu botar maior, só vai aprovar com 61 para frente. Agora, se eu botar 60 é maior ou igual a 60? Sim. Sempre que eu botar o igual, eu estou incluindo aquele valor dentro. Tá? Agora, se eu botasse, por exemplo, menor ou igual a 60, teria gente com 60 que seria reprovada. Então, se eu quisesse fazer a fórmula inversa, notem que eu tenho dois jeitos, duas condições que eu alcanço o mesmo resultado. Eu posso botar tanto se a minha fórmula é maior do que 61, como está ali, ou posso botar se ela for menor do que 60. Concordam que é exatamente a mesma coisa? Tanto faz. Eu posso criterizar
Se o aluno tirou menos do que 60, então ele está reprovado. Se não, ele está aprovado. Notem que, dependendo da minha condição, vai ser o lugar que eu vou botar o meu retorno. Ó, vou fazer primeiro com o menor aqui, para vocês entenderem. Ó. Se ele tirar menos do que 60, ponto e vírgula. Agora eu vou botar o valor se verdadeiro. Estão vendo aqui? Parece para vocês isso? Deixa eu clicar aqui de novo. Olha aqui, ó. Tá vendo a sintaxe da função C? Ó? C, teste lógico, ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Então eu pergunto, se a nota média final dele for menor do que 60, ele está aprovado ou reprovado? Então o valor de verdadeiro vai ser o quê? Reprovado. Sempre que eu quero retornar um texto, entre aspas, tá? Agora, gente, eu vou botar o outro valor, que vai ser quando essa expressão aqui retorna falso. Pergunto, quando é que essa expressão vai retornar falso? Quando a nota do cara for maior ou igual a 60. Por quê? Porque eu já estou testando ali se ela é menor, né? Então, se ela não for menor do que 60, ela só pode ser maior ou igual. Concordam? Isso você tem que ter na cabeça, esse testezinho lógico, de entender como que funciona a matemática. Se eu estou perguntando se 2 é... Se eu estou perguntando se 5 é menor do que 3, se ele não for menor, ele só pode ser maior ou igual. Se eu pergunto se 5 é maior ou igual a 3 e não é, então ele só pode ser menor. Sempre só vai ter uma alternativa. Tá? Então, olha só. Então, aqui eu vou botar aprovado. E vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Ó, antes de eu dar o Enter, eu vou deixar vocês olhar para ver se vocês estão fazendo igual a mim. No caso de vocês, pode mudar o G5, né? Na minha planilha é G5, mas a de vocês não quer dizer que seja. Olha, não esqueçam ponto e vírgula separando os parâmetros e os retornos de texto entre aspas duplas. Não é aspas, aspas, é aspas duplas, tá? É aquela teclinha que está antes do 1 com shift pressionado. É porque a minha não ficou assim, ó. A minha foi para baixo o aprovado. E aí, quando eu cliquei. Não tem problema, dando mesmo aqui, ó. Ó. Não, quando tu deu Enter, não ficou assim? Não, eu encontrando um erro lá fora e não corrigiu. Então, olha a tua forma que tem alguma coisa que está faltando aí. Outro não fechou parênteses, outro não botou igual C, alguma coisa está faltando. Deixar aspas e fecha parênteses. Aprovado. Funcionou? Não sei. Ó, vou puxar com a alça de preenchimento. Tá. Aí eu pergunto, e se agora, ao invés de usar essa fórmula, eu quisesse fazer isso aqui, ó. E eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 7. E quisesse que agora a minha média fosse 7. Entendem? Quero trocar aqui a média e quero que isso aqui se reaplume para saber se está aprovado ou não está. Ó, eu vou trocar aqui, ó. Em vez desse valor aqui, ó, ser menor do que 60, eu tiro ele e coloco aquela célula ali que eu quero usar, né? Estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Estou tirando um valor fixo que eu fiz e estou me referenciando a uma célula. Então agora se eu vou lá na célula e troco o valor, já troca a fórmula em todo mundo.
Ó, quero ver como é que a de você se reportou. Tem que estar exatamente errado ao contrário. Se de você está igual a minha, todos tem que estar exatamente ao contrário. Quem deveria estar aprovado tem que estar reprovado, e quem deveria estar reprovado está aprovado. Ó, agora a gente já corrigiu essa fórmula aqui, né? Então, na verdade, a minha situação é G5, essa é a minha nota aqui, certo? Essa minha nota aqui, ela tem que ser maior ou igual a essa aqui, não é isso? Então eu tenho que apagar essa condição e trocar ela, ó, maior ou igual. Aí ela vai ficar certa. Tudo é lógica, gente. É só vocês lerem para vocês mesmos em voz alta qual é o teste que vocês estão fazendo que vai funcionar. O que está acontecendo aí? G5 maior ou igual a G3. G3 aqui. Ó, tu testou aqui, ó. Olha só. G5, essa aqui é maior do que H2, sim ou não? Sim ou não, gente? 81,5 é maior do que 7? Sim. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? Essa fórmula aqui, ela vai retornar verdadeiro ou falso nesse caso aqui? Hein? Depende da condição que a gente der. Ó, a condição está aqui na tela. Ó, eu estou perguntando, se a minha G5, que é essa aqui, ó, 81,5, ela for maior ou igual do que a H2, que é essa aqui, ó. Pergunto, essa condição aqui com esses valores atualmente, ela retorna verdadeiro ou retorna falso? Verdadeiro, né? 81,5 não é maior do que 7? Sim ou não? Sim. Sim? E aí eu estou retornando a palavra reprovado no verdadeiro. Estão vendo? Então a gente tem que sempre usar o teste de lógica. Aqui então vai estar provado. E aqui vai estar o reprovado. Agora olhem que legal. Se eu pegar essa célula aqui e eu arrastar ela, vamos ver como é que está aqui. Vê se a de vocês ficou como ficou a minha. Ó, vamos ver aqui essa fórmula aqui, ó. Vocês concordam comigo que conforme a gente arrasta, ele vai fazendo a sequência, não vai? Lembra que a gente aprendeu a travar a célula? Porque assim, ó, notem que aqui, olha só, prestem atenção no que eu estou mostrando. Depois vocês mexam no computador. Então depois vocês vão ficar patinando e vão perguntar de novo. Ó. G5 é maior, a minha H2 é essa 7 aqui, tá vendo? Essa fórmula aqui tá certo, correto? Essa aqui de baixo, quando eu arrastei, olha o que ela fez. Se G6, que é essa aqui, é maior do que H3. Olha lá H3. Não é H3. Tinha que ser a mesma H2 de cima. Estão vendo? E por que isso aconteceu? Porque todas as minhas células aqui, ó, nenhuma delas está trancada na primeira linha. Então eu vou trancar aqui a minha H2, ó, para que esta célula aqui, ela não pode ser alterada quando eu arrasto com a alça de preenchimento. Ela tem que se manter absoluta. Esse nome de referência a gente dá para referência absoluta, tá? Então agora sim, eu vou poder arrastar aqui. Ó, e todos estarão aprovados. Ainda estarão aprovados porque está errado. Olha só, se eu mandar minha média para 6, olha, todo mundo segue aprovado. Por quê?
Se eu botar minha média para 2, não, vou botar minha média para 9. Por que ninguém está reprovado? Você não recalculou, né? Hã? Você não recalculou. Não, ele recalcula sim. Bom, é porque é 9,9, 0,0. Não é só o 9. 9 está abaixo, é menos que 81. Exatamente. Ó, aqui, para a célula funcionar, se aqui eu estou trabalhando com nota aqui, ó, de 80, então aqui a minha média, se eu quisesse usar 9, seria 90, né? Ó, aí sim, aí ele reprovou todo mundo. Porque vejam bem, eu quero que você sempre se lembre que o computador é extremamente burrinho. Ele só calcula. Se eu botar 9, eu pergunto aqui, 81,5 é maior do que 9? É, não é? É que na nossa cabeça a gente já está mexendo com a vírgula e a gente não está considerando 81, a gente está considerando 8,15. Mas aqui para o Excel é número inteiro, é 81. Então 81 é maior do que 9? Sim. Agora se eu botasse aqui 90, aí não. 81 não é maior do que 90. Estão entendendo? Então, às vezes, não é porque a tua fórmula aparentemente parece que deu errada, não quer dizer que a tua fórmula está errada. Às vezes tem que olhar os valores que estão entrando ali dentro. É, como deu aqui, ó. Reprovado. Se eu botar aqui a média agora 70, ó, todos estão aprovados. Mas se a média fosse 80, eu já tinha 2 aprovados e 2 reprovados. 80 vai dar 2 aprovados e 2 reprovados.